Olá a todos. Bom, gente, agora eu vim fazer um vídeo aqui sobre uma tradução do Novo Testamento grego que eu estou fazendo. Completo ele com vários assuntos e relacionado a muitos padrões de estudo. E um deles, eu acabei de terminar agora o livro de Filipenses, e eu estou abordando a questão de escribas ou copistas. Quem fez a tradução do Novo Testamento grego? Durante toda a antiguidade que nós vemos aí em relação aos textos da Bíblia, vários erros, omissões, adições, qual o texto melhor, qual o texto que não é melhor, enfim, quem errou? Então vamos analisar dentro do texto aqui o que são copistas e o que são escribas. Há diferença? Sim. E nós vamos ver elas agora. Um escriba ou escriva, que vem de escrever, vem de escrivão. O escriva ou escrivão era aquele que na antiguidade e também durante a Idade Média, que dominava a escrita e que usava para, a mando do regente, redigir as novas do povo daquela região ou de uma determinada religião. Antes da prensa móvel, também podia exercer as funções de contador, secretário, copista e arquivista. Na antiguidade, os escribas eram profissionais que tinham a função de escrever textos, registrar dados numéricos, redigir leis, copiar e arquivar informações. Como poucas dominavam a arte da escrita, possuíam um grande destaque social. Então, na verdade, o escriba, ele trabalhava dentro de uma lógica, dentro de um padrão de escrita diferente de um copista, ok? O Egito Antigo. O escriba do Egito Antigo, ou sesh, era uma pessoa educada nas artes da escrita, usado tanto quanto escritas hieróglifas e hierotáticas. E da segunda metade do primeiro milênio antes de Cristo, a escrita demótica foi a mais usada também. A dena, que é a aritmética, que é através dos números. Os filhos dos escribas eram educados na mesma tradição escribal, enviados à escola e, ao entrarem no serviço civil, herdavam o mesmo cargo dos seus pais. Muito do que é sabido do Antigo Egito provém das atividades dos escribas. Edifícios monumentais foram erigidos sobre as suas supervisões. Atividades administrativas e econômicas eram documentadas por eles, e os contos das bocas das baixas classes egípcias ou das terras estrangeiras sobreviveram graças aos escribas. O escriba também era considerado parte da corte real e não era obrigado a pagar taxas ou se juntar às forças armadas. A profissão do escriba possuía profissões similares como de pintores e artesãos que faziam decorações e outras relíquias como pinturas e textos hieróglifos. Um escriba era um eximio do trabalho manual pesado, exigindo as baixas classes. Agora, o escriba na Bíblia. Nos livros sagrados para os cristãos e judeus, o termo escriba refere-se aos chamados doutores e mestres. Tá? Você tem os textos aqui para conferir. Ou seja, homens especializados no estudo e na explicação da lei ou Torá. Embora o termo apareça pela primeira vez no livro de Esdras, eles eram bem-sucedidos ao que faziam e sabe-se que tinham grande influência e eram muito considerados pelo povo, tendo existido escribas partidários de diferentes seitas, tais como os fariseus, a maioria, e os saduceus e os chamados essênios. A história. Inicia-se sua atuação ainda nos tempos do Antigo Testamento, em que a figura do profeta perde o seu valor. Já no Novo Testamento, é possível verificar que a maioria dos escribas se opõe aos ensinamentos de Jesus, tá, os textos aqui, que os critica duramente por causa do seu proceder legalista e hipócrita. Outros textos aqui também para você conferir. Comparando ao dos fariseus, a corrente de escribas que representavam eram a maioria. Após o desaparecimento do Templo de Jerusalém no ano 70, depois de Cristo, seguido do desaparecimento da figura do sacerdócio judaico, sua influência passaria a ser ainda maior. Escribas em destaque. Alguns escribas ficariam famosos, tais como Hillel e Shammai, pouco antes de Cristo, tendo sido ambos os líderes da tendência oposta na congregação da lei liberal, o primeiro e rigoroso o segundo. Gamaliel, discípulo de Hillel, foi mestre de Paulo, tendo existido também outros escribas simpatizantes como os cristãos.
copistas. Agora você vai ver a diferença entre escribas e copistas. Em linguagem bíblica, o termo copista aplica-se também àquele que transcrevia a matéria escrita, ou seja, ele fazia a cópia daquilo que já estava pronto, ou fazia cópias delas, especialmente das escrituras. A palavra hebraica traduzida para copista é sofer. Sofer quer dizer copista, que tem a ver com a contagem e o registro. Tendo diversos significados, ele pode denotar um escriba ou um secretário. O escriba é um escrevente público que se assentava com o escrito, o que outras pessoas ditavam, sendo ou secretário ou copista, ou então instrutor da lei. Todavia, o termo copista é especialmente apropriado quando aplicado a alguém que trabalhava em copiar a lei e outras partes das escrituras sagradas. Especificamente identificados como copistas são Safã, certo Sadoc e o sacerdote Esdras, aos textos aqui. O sacerdote Esdras, que foi da Babilônia a Jerusalém junto com o restante judaico, no 7º ano do rei persa Artaxerxes, é identificado como copista dentro da lei de Moisés e como copista das palavras dos mandamentos de Jeová e dos seus regulamentos para com a Israel. No seu tempo, os escribas judeus passaram a destacar-se como um grupo de copistas das escrituras. Tá? Milhares de judeus haviam permanecido na Babilônia e outros haviam sido espalhados por migrações e por motivos de negócios, salões da assembleia locais, conhecidos como sinagogas. Surgiram então em diversos lugares e para estes os copistas tinham que fazer à mão cópia dos manuscritos bíblicos. Faziam isso com grande cuidado. Foi Esdras, o destro copista sacerdotal, que leu o livro da lei de Moisés para a congregação já restaurada em Jerusalém. A competente explanação e instrução dada por Esdras e seus ajudantes naquela ocasião resultaram em grande alegria e em ricas bênçãos para o povo reunido. Está o texto aqui. Okay? Neemias 8. O salmista, com o coração palpitante por causa de um assunto bom a respeito do reino messiânico de Deus, disse: seja a minha língua o estilo de um destro copista. Tinha o desejo de que a língua se mostrasse eloquente à altura do enaltecido tema da sua composição inspirada por Deus. Assim, o salmista desejava que a sua língua funcionasse com eficiência igual ao estilo da mão de um treinado e destro copista, alguém habilidoso. Então, na verdade, o copista não era simplesmente uma pessoa normal, né? Por exemplo, normal assim em questão de destaque. Né? Ele era uma pessoa especialmente treinada para esse determinado assunto, era um camarada especialmente habilidoso, conhecedor da gramática e da língua, e era um cara muito requisitado também. Tá? Os primitivos copistas cristãos, agora nós vamos falar do Novo Testamento, não foram chamados muito sábios segundo a carne? Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Está o texto aqui de Paulo aos Coríntios. Essas palavras do apóstolo Paulo abrangem um trabalho árduo, consciencioso, desconhecida e não especializada dos primeiros copistas cristãos. Eles provaram ser mais sábios do que os calígrafos profissionais do mundo de então, tanto em face do que copiaram, como também na maneira prática do seu trabalho. Uma consideração do seu trabalho é interessante, esclarecedora e revigorante da fé. Há hoje pouca coisa de resto do trabalho dos primitivos copistas cristãos, ou seja, muito do pouco do trabalho dele nós temos. Infelizmente, eles deixaram um legado muito grande e tenho certeza de que muitas cópias e muitos assuntos eles deixaram de publicar na época para que nós pudéssemos ter uma melhor compreensão das Escrituras Sagradas. Não se deve admirar disso por causa da perseguição de Roma, que repetidas vezes ordenou a captura das escrituras cristãs. O tempo, o uso e o estrago de manuseio também desempenharam as suas partes, visto que o papiro, material usado por aqueles copistas, escravava-se rapidamente nos climas úmidos. Então a palavra papiro vem da palavra papel em português. Então ela se acabava muito, se deteriorava através da umidade com o tempo. Então, infelizmente, muitos dos documentos
nós temos perdidos hoje. Uma pena, né? O que explica por que a maioria das cópias deles que se tem descoberto nesses tempos modernos foram achadas no Egito, que tem um clima quente e seco favorável à preservação de papiros. Também ao passo que os manuscritos em papiro feitos pelos primitivos copistas eram substituídos pelas cópias em velino, ou seja, era pele de animais, tá? Feitas pelos escribas profissionais no início do IV século. Vê-se pouca necessidade de se preservar os manuscritos mais antigos. Muito embora entre eles houvesse manuscritos originais, todavia o pouco que nos chegou nas mãos tem se provado inestimável, conforme veremos. Então, na verdade, todo o documento antigo, para eles não tinha mais validade. Essa era a intenção dele. É como acontece hoje, que quando você tem um documento ou uma nota fiscal, ela tem seu prazo de validade. Então, os copistas, na época, faziam a mesma coisa. Quando um tipo de documento já não tinha mais valor, ele fazia um outro documento já atualizado e aquele se perdia. Por isso que você hoje não vê mais os autógrafos originais. Você vê cópias de cópias de cópias de cópias. Ou seja, sempre sendo atualizado. Uma pergunta, o que eles copiaram? Não há dúvida quanto a isto. Os primitivos copistas cristãos eram mais sábios do que os profissionais pagãos, seus contemporâneos, por causa do que eles copiavam. O próprio Filho do Deus Todo-Poderoso tinha vindo à Terra e na sua partida tinha dado instruções aos seus seguidores para que fizessem discípulos de pessoas e de todas as nações, ou seja, para que os copistas futuramente registrassem essas ações que os apóstolos e os discípulos de Jesus fizeram à humanidade, ou seja, ficar registrado. A publicação das Boas Novas, que no caso é o Evangelho, como era chamada, começou oralmente em Pentecostes, mas a publicação oral em suas limitações, para a exatidão, continuidade e a maior distribuição, as Boas Novas precisavam ser escritas. Está aqui o texto aqui. Por esta e outras razões, o Espírito Santo moveu homens a escrever uma mensagem vital. E assim que foi em pouco mais de 30 anos a partir de Pentecostes, com exceção dos escritos de João, todas as escrituras gregas cristãs tinham sido escritas. Não que as publicações cristãs eram limitadas a esses escritos. Obviamente, os evangelhos eram para circulação geral, requerendo que se retirasse cópias, e o próprio modo em que Tiago inicia sua carta e Pedro inicia de um modo similar também, mostra a necessidade de publicações. As 12 tribos que se encontram na dispersação, a publicação está também implicada no aviso registrado por João contra se tirar ou acrescentar qualquer coisa do livro de Apocalipse. Ou seja, aquilo que os escritos eram registrados através dos copistas tinha tão veracidade que nenhuma outra pessoa poderia fazer essa alteração. Olha como é que o trabalho dos caras era realmente coisa de profissional mesmo, de exatidão. Contudo, mesmo antes destas cópias terem sido tiradas, os primitivos copistas cristãos desempenharam um papel vital na publicação das Boas Novas, ou o Evangelho. Como assim? Porque os grandemente favorecidos que foram inspirados para fornecer as escrituras gregas cristãs, nem sempre os próprios escreveram. Assim, numa das cartas do Paulo, lemos: Eu, Técio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Deveras é muito provável que Paulo, com poucas exceções, tal como uma breve carta a Filemon, comentava sem ditar as suas cartas e então escrevendo ele de próprio a saudação e assinando. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. Então, na verdade, a maioria dos manuscritos, né, e cópias que nós temos hoje, muitas delas não foram escritas pelos próprios escribas. Muitas delas foram escritas pelos próprios autores, como Paulo, João, Mateus, etc. Os copistas muitas das vezes faziam essas cópias e muitas das vezes também, em várias exceções, vamos ver isso aí, eles mesmos colocavam as próprias saudações como se fizesse ele fazendo o próprio texto bíblico e não o autor. Tá? O escriba cristão também ajudou Pedro, pois lemos em sua primeira carta, por meio de Silvano,
que para vós outros são fiéis irmãos, como também eu considero, eu vos escrevo resumidamente. Parece que Silvano era escritor capacitado, não iletrado e inculto. Como Pedro, pois segundo o Dr. Goodspeed, Hebreus e 1 Pedro são geralmente considerados o melhor grego do Novo Testamento. Alguns têm dito que segundo Pedro não poderia ser escrito por ele, e visto que ele apresenta um grande contraste no estilo de muito bem escrita de 1 Pedro. Ou seja, a segunda carta do apóstolo São Pedro, ela é diferente em gramática e escrita da primeira carta que foi escrita. Então dá-se a entender que Pedro escreveu a primeira carta e que um escriba escreveu a segunda carta. Você pode pegar esses dois textos ali e ver que a harmonia das palavras são totalmente diferentes. Umas são mais harmoniosas em letras e a outra é um pouco mais, como é que eu vou dizer para você? Um pouco mais, menos similar. Alguma coisa assim muito baixa mesmo, entendeu? Com muitos erros de gramática e muitos erros de pontuação também, tá ok? Mas não é isso absolutamente. Isso indica meramente que Pedro permitiu que o instruído Silvano lhe escolhesse as palavras e que outro, podendo ser o próprio Pedro, escreveu a segunda carta. Ou seja, dá-se a entender também que o copista escreveu e Pedro, olhando determinado escrito, pegou algumas partes ali e acrescentou dentro daquela ou fez algumas correções no seu material de escrita, tá? O material empregado, nós falamos muito de papiro, nós falamos muito de manuscritos, nós falamos muito de códice, mas qual o material empregado, o que foi realmente usado para se registrar o Novo Testamento na Antiguidade? As escrituras hebraicas tinham sido escritas em couro. A história mostra que eram cópias em couro e as que foram enviadas para Alexandria para a produção da Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego, tá ok? Sem dúvida, o rolo do livro de Isaías, que Jesus leu numa sinagoga de sua cidade natal, em Jerusalém, era de couro, assim como é o rolo dos Mar Morto, que contém o livro de Isaías e muitos dos livros que foram descobertos juntos em 1947, ok? Tem um texto de Lucas aqui também. Mas os rolos em couro eram volumosos, além de muito dispendiosos. Algo mais prático em todos os sentidos era necessário para o ministério cristão. E os papiros eram ideais, pelo menos durante os 3 primeiros séculos. Podiam ser comprados nas lojas em vários tamanhos e qualidades e usados como rolos. O que os manuscritos originais, quer escrito por escritores inspirados quer pelos seus copistas, eram em rolos. É aparentemente tanto para a história secular como pelas referências bíblicas. Também parece que eles logo desapareceram, visto que os primitivos superintendentes não fazem menção de terem o visto. Aqui você tem um texto falando exatamente sobre isso aí, tá? Os rolos de papiro daquele período raramente excediam 9 metros e variavam de 15 a 45 centímetros de largura, ou seja, mais ou menos quase 2 palmos de largura por 9 metros de comprimento. Muito provavelmente Lucas, cujo escrito grego cristão é o mais comprido, foi escrito por causa disso, sendo que ele calcula que o rolo dos seus escritos tinha cerca de 28 centímetros de largura e de 9 a 9 metros e meio de comprimento. Você não tinha folheado hoje, você era uma folha comprida que ele enrolava e ia escrevendo e enrolava. Quando se lia, o camarada ia desenrolando em cima e enrolando de volta, abrindo e enrolando, desenrolando e enrolando. Hoje você tem um chamado códice, que é caderno, que isso só aparece no 4º século. Aqui nós estamos falando do 1º século, ok? O Evangelho de João deve ter sido de 7 ou 7 metros e meio, e o de Marcos 5 metros. As cartas de Paulo iam de 15 a 18 centímetros, ou seja, basicamente quase um palmo. Assim. Uma folha de papel deve ter mais ou menos, eu acho que deve ter de 30 a 27 centímetros. É uma folha A4, para você ter uma ideia de tamanho, tá? Como a de Filemon e até 3 metros e meio como a carta dos Romanos.
Ao copiar dos rolos originais, os cristãos copistas chegaram a sobrepujar os profissionais copistas pagãos. Seus contemporâneos eram homens práticos ou letrados. Logo cedo começaram a substituir os rolos pelos códices, que nós falamos que são as folhas. Isto é, uma obra que consistia em folhas separadas e que, quando era encadernado, tinham capas de madeira. Assim, chegamos a saber que no terceiro século, quase todos os escritos pagãos ainda eram feitos em rolos, ao passo que a maior parte das obras dos primitivos cristãos copistas já eram feitas em forma de códice ou caderno. Okay? A vantagem do códice com relação aos rolos era notável, custava menos, visto que originalmente os códices consistiam em folhas soltas, como saíam da fábrica, e ao passo que os rolos requeriam que essas fossem coladas umas em cima das outras, ou seja, uma ponta colada com outra ponta, colada com outra ponta e assim sucessivamente. Além disso, os códices podiam conter muito mais do que os rolos. Em vez de se limitarem a um só livro, como a de Atos dos Apóstolos, os 4 evangelhos foram logo reunidos num só códice, assim como se dava para com as cartas de Paulo. Deveras seriam preciosas de 35 a 40 rolos para se conter o que aparece no códice como manuscrito vaticano. Então, na verdade, a diferença dos 4 evangelhos, você poderia arranjar eles num volume só, ao ponto de que, se fosse usar os rolos, seria mais ou menos de 35 a 40 rolos para se manter os 4 evangelhos ali. Olha que diferença de quantidade nós estamos falando aqui. Nem devemos desperceber a vantagem do códice ao se buscar um texto bíblico. Era muito mais simples abrir o livro na última página do que desenrolar 9 metros de manuscrito. Imagina você falar assim, não, eu vou ler passagem tal. Aí você desenrolar aquele rolo todinho, procurar onde está a passagem ali. Se no códice era só você folhear a página e imediatamente você já tinha o escrito que você haveria de dizer. Ok? Não há dúvida quanto a isso. Os primitivos copistas cristãos sabiam muito bem o que estavam fazendo. E quando imediatamente utilizaram a forma de códice, se não a inventaram eles mesmos. Como tinta, os copistas usavam uma mistura de fuligem e cola. Eram produzidas de uma forma endurecida e misturada com água, conforme a necessidade. Em vez de borracha de apagar letra como se usa hoje, ou mesmo facas para que eram usadas pelos escribas que escreviam em couro, velino ou pergaminho. Os copistas cristãos carregavam esponjas e lavavam seus erros, ou seja, ele passava uma esponjazinha ou a ponta da faca raspando em cima dela e depois escrevia novamente. Isso é chamado de palimpsestos. Tá? Palim quer dizer outra vez e psiesto quer dizer raspado, quer dizer raspado de novo. Então o camarada errava ou tentava atualizar aquela palavra, ele simplesmente raspava ela ali com um estilete, uma faca, ou passava essa esponjinha para tirar a tinta. Hoje nós temos no computador a tecla Backspace, né? E se você escreve com caneta ou com lápis você apaga com a borracha. E com a caneta você tem hoje o chamado liquid paper. Então na época seria o liquid paper ou a borracha da época aí. Tá? A pena deles era um caniço, um cálamo, com a ponta e amolecida em água. Portanto era como um pincel fino. Tá? Nós temos os textos aqui para provar isso aí. Conscienciosos, embora não especializados. Ou seja, eles teriam a ideia do que estariam fazendo, mas não eram especialistas no assunto. Os historiadores tendem a falar depreciativamente do trabalho dos primitivos copistas cristãos. Indicam que tais copistas não apreciavam a importância da exatidão e por isso faziam muitos erros que os entendidos têm estado empenhados a corrigir. Muitas das vezes, eles ganhavam ou por palavras ou por diária. Então, quanto mais palavras escreviam, mais dinheiro ganhava. Quanto mais códice, quanto mais documentos se escrevia, se no caso ele ganhasse por dia, mais dinheiro ele tinha. Então, na verdade, nós estamos falando agora que eles não entendiam dos assuntos e não estavam nem um pouco preocupados em querer corrigir os textos. Por isso que nós temos hoje os textos
todos maltratados. Porque nós temos cópias de cópias de cópias. Não temos mais os originais para poder olhar e falar assim, caramba, isso aqui está diferente disso aqui. Ok? Então fica muito difícil você saber quem é quem nas escrituras ali. Mas tal observação cria uma impressão inteiramente errada. É verdade que, conforme Westcott Hort indica em Introduction to New Testament, Introdução para o Novo Testamento, a reprodução exata de uma série de palavras numa certa ordem é o propósito da transcrição. E para fazer isso, deve-se haver uma percepção distinta de que o dever do copista é transcrever e nada mais. O copista é só copiar o texto, nada mais. O escriba, ele já trabalhava com a lei, já era diferente, ele já era mais instruído. Por isso nós vamos ver essa diferença um pouquinho mais lá na frente. Esta percepção aqui, essa percepção, ou seja, saber se está errado, se está certo, prosseguem eles, é mais rara e mais dependente de treinamento do que possa ser suposto. Pois a menos que haja alguma concentração especial de consideração pela língua, como tendo santidade encítrica. O sentimento instintivo do senso coopera amplamente no resultado. Ou seja, se eles fossem críticos em querer escrever adequadamente o texto bíblico, sem manter nenhum erro, seria muito bom. Mas, infelizmente, não foi feito dessa forma. Em outras palavras, a menos que especialmente treinado, o copista, embora consciencioso, faria erros menores devido à sua concentração no sentido antes da exatidão das palavras. Se ele prestasse mais atenção do que ele estava fazendo e não preocupado em querer ganhar mais, ele realmente cometeria muito menos erros do que nós temos hoje. Dependendo muito disto do que o trabalho da mente inconsciente. Por conseguinte, os primitivos copistas cristãos, devido à falta de habilidade profissional, fizeram realmente muitos erros. Mas em que consistiam esses erros? Como surgiu esses erros? Pequenas transposições de palavras ou frases, usam de sinônimos, tais como Senhor mudado por Deus, uso de pronome para substantivo ou vice-versa, tais como Ele por Jesus, ou Jesus por Ele, ou talvez variação ou erro de ortografia. Deveras mesmo, Westcott e Hort declararam que 99,9% das diferenças que se questionam constituem em variações comparativamente triviais. Tá? Típico do trabalho dos primitivos copistas cristãos é o mais antigo fragmento existente das escrituras gregas cristãs, o papiro Hylas, em grego. Ele foi catalogado com o número 457. Ele tem esse número porque ele foi o 57º manuscrito a ser descoberto. Tá? É escrito de ambos os lados, constituindo-se em algumas partes centenas de letras gregas, ou seja, foi escrito na frente e nas costas, tá? E lhe foi dado uma data tão antiga quanto o segundo século da era cristã. Somos informados referentes a ele que, embora se mantenha uma atmosfera informal sobre ele e não se pretenda que seja uma excelente escrita, trata-se de uma obra criteriosa. É interessante que este fragmento, ser de um códice de cerca de 20 centímetros quadrados, que aparentemente continha todo o Evangelho de João por cerca de 66 folhas, aproximadamente arranjado em 132 páginas ao todo. Produzindo testemunho extensivo, mas de data posterior, acha-se os papiros bíblicos de Chastebute. Estes consistem em parte de 11 códices gregos, produzidos entre o segundo e o quarto século da era cristã. Contém parte de 9 livros hebreus da Bíblia e 15 livros bíblicos cristãos. São muito importantes, visto que encontram neles uma variedade de estilos de escrita. Diz que se um códice é trabalho de um bom escriba profissional. De outro se diz o seguinte: a escrita é muito acurada, e embora sem pretensão caligráfica, é trabalho de um escriba competente. E de ainda outro se diz: a mão é irregular, mas geralmente ela pode ser correta. Chastebute, Biblical Papyri, volume 1. Todavia, mais importante do que essas características é o assunto deles. Em geral, confirmam os manuscritos em velino
ou pele de animais do quarto século, conhecido como neutros, que são classificados superiores por Westcott e Roth. Tais como o Vaticano, foi datado com o número 1209, e os Sinaíticos, em adição a ele, não contém nenhuma das famosas intercalações que se encontram em alguns manuscritos em velino, e que têm sido chamadas, talvez erradamente, de ocidentais. O mais importante de tudo é que o apoio que estes manuscritos em papiro dão à autenticidade do texto bíblico existente. Como eu posso garantir que esses textos bíblicos são realmente verdadeiros e foram copiados conforme estavam nos originais? Sobre ele, Sir Frederick Kenyon declarou: a primeira e mais importante conclusão deriva do exame deles. É a satisfatória com que eles confirmaram a exatidão essencial do texto existente. Nenhuma variação surpreendente nem fundamental é encontrada no Velho nem no Novo Testamento. Não há omissão importante nem adição dos textos, e não há variação que influa nos fatos vitais e nem nas doutrinas. Ou seja, ainda que ele obtém erros e contém erros, como nós temos achados, ele não faz variação nenhuma e não muda a veracidade da palavra de Deus. As variações do texto atingem questões menores, tais como ordem de palavras ou palavras precisas enregadas. É verdade que se pode se dizer, referente aos primitivos copistas cristãos, que entre eles não havia muitos sábios segundo a carne. Contudo, o trabalho deles provou que eram realmente sábios. E embora muitas pequenas faltas penetraram no trabalho deles, visto que não tinham habilidades profissionais, e o seu trabalho consciencioso e a ênfase que se dava ao seu sentido. Ou seja, eles tinham a probabilidade de manter o texto verdadeiro como estavam, e muitas das vezes eles nem sabiam qual o significado do que eles estavam colocando ali no texto. Fizeram com que produzisse manuscritos basicamente corretos e sem muitas intercalações. O que possuímos do trabalho deles contribui muito para a autenticidade das escrituras que temos. Autoridades em crítica textual indicam que até mesmo edições impressas com séculos separados umas das outras podem variar bastante. Dizem também que um pouco antes dos dias de Cristo, quando os livros ou rolos se tornaram comuns em gregos, haviam queixas frequentes acerca das diferentes e exatidões do trabalho dos escribas profissionais. Agora, diante disso tudo, nós vamos ver as causas e os erros da transmissão do texto bíblico. O que causaram esses erros? Quando foram transmitidos esses textos de acordo com o livro de Marcos, que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo, papapá. Mas se os discípulos morressem, quem haveria de ter voz para dizer isso? Então, na verdade, você fazia o escrito, testemunhando, e você então lia em voz alta aquilo que estava ali. Ok? Agora vamos ver as causas dos erros e a transmissão do texto bíblico. Por que os copistas erraram, se eles sabiam com exatidão o que eles estavam fazendo? Como o médico precisa fazer um diagnóstico antes de tentar realizar a cura, da mesma maneira a crítica textual deve estar ciente dos vários perigos a que está expondo um texto transmitido por manuscritos antes de corrigir os seus erros. Como é que eu posso dizer que o texto grego está errado se eu não tenho o original para fazer uma comparação? Como é que o médico vai dar um diagnóstico numa pessoa se ele nem ao menos sabe qual é a cura da própria doença que a pessoa tem? É importante conhecer não apenas o que pode acontecer, mas também o que tem acontecido na cópia de manuscritos. Este capítulo irá limitar-se à apresentação do problema e de classificar os seus erros. Porém, as soluções são apresentadas parcialmente. Em outros tópicos, nesse comentário expositivo sobre o Novo Testamento grego, sobre a carta de Filipenses, que é o trabalho que eu fiz e foi retirado de lá, se livros impressos cuja revisão de provas é feita com o maior cuidado apresentam muitos erros, estes eram muito mais comuns em livros copiados manualmente. Então, na verdade, quando estou escrevendo o Novo Testamento, que eu estou fazendo essa obra agora, de Mateus até o livro de Apocalipse,
eu cometi muitos erros ali também. E o próprio Microsoft Office ali, ele me dá a correção de que aquela palavra, talvez ela não exista mais no dicionário, que ela já foi atualizada, que não se pode botar vírgula depois de fulano, não pode botar ponto final depois de ciclano. Então, eu tendo o maior cuidado de manter isso, quando eu acabo a obra, que eu vou fazer a revisão dela, eu vejo mais erros do que eu não via quando eu estava escrevendo. Imagine os manuscritos quando foram transmitidos na época, o que poderia ser acontecido escrito em alta escala. Se eles tinham que mostrar as boas novas do Evangelho para toda criatura. Eles não poderiam ter tempo de escrever isso tão devagar. Eles teriam sim pressa de querer transmitir ao mundo o amor de Cristo. Então, por isso que eles aceleraram essa transição dessas palavras para querer copiar o mais rápido e o mais depressa possível para que o maior número de pessoas pudesse conhecer o Evangelho de Cristo. Então, nessa daí, sem muita intenção, eles cometiam esses erros que nós vamos ver aqui. É importante conhecer não apenas o que pode acontecer, mas também o que tem acontecido na cópia de manuscritos. Esse capítulo irá limitar-se à apresentação do problema e em classificar os seus erros. Porém, as soluções são apresentadas parcialmente. Como eu falei, não temos originais para provar quem está certo e quem está errado. Em outros tópicos, nesse comentário expositivo sobre o Novo Testamento grego, sobre a carta aos Filipenses, se livros impressos cuja revisão de provas é feita com maior cuidado apresentam muitos erros, estes eram muito mais comuns nos livros copiados manualmente. Antes da invenção da imprensa no século XV d.C., a transmissão de qualquer escrito apenas poderia ser feita copiando pacientemente à mão, palavra por palavra. Podemos imaginar quantas probabilidades de erro tal método comporta. Então, na verdade, o camarada tinha um manuscrito do seu lado aqui, então ele olhava o texto e copiava, olhava o texto e copiava. Ele não tinha um dedo, uma mão ou alguma marcação para dizer, não, eu estou nesse parágrafo aqui, depois desse parágrafo eu vou pular para o outro. Não tinham isso. Eles olhavam e copiavam. E quando uma palavra terminava com de igual modo, por exemplo, se aqui terminaria com a palavra amor, um exemplo. Ele pularia cinco linhas e aqui tivesse amor de novo, haveria uma grande possibilidade de ele olhar o amor embaixo e não olhar o amor em cima. E aquelas 5 linhas ficariam de fora do texto ali. E nós vamos ver exatamente isso aqui. Experimente se pedir a 20 pessoas que copiem determinado trecho, copiando sucessivamente cada uma da outra cópia, e no final ficaremos estupefados diante do resultado obtido. Nos manuscritos tiravam-se cópias e, apesar do restrito cuidado, as variantes logo apareciam. Isso aconteceu no Seminário Batista, um amigo meu foi dar aula, ele pegou 10 pessoas e colocou uma do lado da outra sentada. Na primeira pessoa, ele chegou no ouvido e falou o número do CPF dele. Número tal, 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 tal. Agora você pega e fala para a pessoa seguinte, e a pessoa seguinte, e assim sucessivamente. Quando ele chegou na 10ª pessoa, que a 10ª pessoa foi falar o que tinha ouvido, ela não conseguiu harmonizar todos os números que ela acabou de ouvir da primeira pessoa. E qual a probabilidade de erro de haver isso daí? Nenhuma. Nenhuma? Sim, nenhuma. Porque se você fala no ouvido da pessoa 1922 e essa pessoa vai falar para a terceira pessoa, não é possível que ela vá falar 2045. Ela tem que falar 1922. Ela não pode errar. Mas veja como a falta de atenção ou qualquer uma outra objetividade que impede dela raciocinar isso, ela fala um número totalmente diferente, porque a pessoa que está do lado dela não consegue ouvir o número exato, porque a pessoa está dizendo no ouvido dela. Então, esses são alguns erros que aconteciam com os copistas, porque muitas das vezes ele não tinha o texto impresso na mão. Ele tinha uma pessoa que ditava para ele o texto e ele copiava. Imagine se tivesse palavras iguais, como nós vamos ouvir aqui, ou palavras parecidas, como diz o grande biblista, o Bruce McGregor, que ele diz que para você aprender gramática grega, você precisa conhecer a primeira regra do inglês, é saber ouvir e interpretar. E ele diz para os seus alunos, escreva aí, God is now here.
seus alunos escreveram, God is now here. Deus está aqui. God is now here. Deus está aqui agora. E depois de novo ele pediu para os seus alunos escreverem. Escreva de novo aí. God is now here. E quando ele foi pegar o que o pessoal tinha escrito, muitos interpretaram como Deus não está em lugar nenhum. Porque now here quer dizer em lugar nenhum. Não existe, não está aqui. E se você pegar now e here, now é agora, here é aqui. Então, God is now here. Deus está aqui agora. God is now here. Deus não está em lugar nenhum. Deus não existe. Viu como é que faz uma diferença? Erros provenientes de uma visão deficiente. Os copistas atingindo por astigmatismo que é a diferença de você conseguir enxergar distintamente. Achava difícil distinguir as letras gregas que se pareciam, especialmente se o copista anterior não escreveu com cuidado. Assim, no manuscrito uncial, onde o sigma, nós temos ele aqui, ó, era feito com um sigma lunar. Era uma letra C assim, ó. Tá vendo? Vê se ela não parece muito com esse camarada aqui, ó. Se você pegar e fechar ele aqui, vai ser igualzinho esse aqui. Era fácil confundi-lo com o epsilon e o teta. E o ômicron aqui, ó. Se dois lambdas fossem escritos muito juntos e poderiam ser tomados pela letra mir, aqui, ó. Você tem dois lambda aqui, ó. Um lambda e outro lambda. Se você juntar, ele vai aparecer a letra M. Aí o copista pensa o quê? É a letra M ou a letra L? Como aconteceu em Romanos 6,5. Em muitos manuscritos está a transcrição 2 lambda mais o A. Mas em outros manuscritos está ama, juntos. Tá? Al quer dizer mais. Ou Allah quer dizer mais. Se você pegar aqui e juntar com esse mais esse aqui, vai dar Allah, que quer dizer mais. E em outros manuscritos, olha o que ele entendeu aqui. Ele entendeu ama. Ama quer dizer juntos. Se eu pegar o mouse aqui, botar aqui no meio aqui, ó, você vai ter um lambda para cá e um lambda para cá. E se eu pegar esse camarada aqui e juntar com ele, eu tenho a letra M aqui. Viu? Há divergências em alguns manuscritos, como a parte final de 1 Coríntios 12:13. A maioria traz, e a todos nós foi dado beber de um só espírito. Contudo, em algumas aparece, e a todos nós foi dado beber de uma só bebida. Aí. Esta variante surgiu quando alguns copistas leram erradamente rima e a contração comum da palavra rineima ou pneima, que é espírito, como Roma. Aqui, ó, pi aqui, tá? O ômicron, o mi e o alfa. Ok? Erros provenientes de igual terminação. Tecnicamente, esses erros chamam-se homoteleuton, que quer dizer final igual a duas linhas. Pelo fato de duas linhas seguidas terminarem com a mesma palavra ou sílaba, igual eu falei da questão do amor, das 5 linhas ali. Os olhos do copista podiam pular da primeira para a segunda, omitindo acidentalmente várias palavras. Assim é explicada a curiosa tradução de João 17,15, no Códice Vaticano, onde não aparecem as palavras aqui colocadas entre parênteses. Não peça que os tires do mundo, mas que o livres do mal. Tá? Aqui no texto está escrito assim, ó, não peço que tires do mal. Outros textos dizem, não peço que tires do mal, mas que no mundo os livre do mal. Omitiram essa parte aqui que está entre parênteses, tá ok? Algumas vezes os olhos do escriba apanhavam a mesma palavra do grupo de palavras uma segunda vez e, como resultado, copiava 2 vezes aquela mesma frase que ele tinha copiado, o que deveria ser feito apenas uma. Em Atos 19:34, a expressão grande é a Diana dos Efésios aparece 2 vezes no Códice Vaticano. Grande é a Diana dos Efésios, e quando ele voltou, ele escreveu de novo grande é a Diana dos Efésios. Só que ele não se atentou para o erro e copiou 2 vezes, fazendo essa transcrição. Chama-se ditografia. Dito quer dizer 2,
e grafia vem de grafos, de escrever. Ditografia quer dizer repetir ou escrever a mesma coisa. A repetição daquilo que ocorre apenas uma vez, que é a haplografia. Haplo, que quer dizer uma única vez, escrever uma única vez. A falta da repetição de uma mesma palavra. Erros provenientes de audição deficiente, como eu disse para você que quando o copista não tinha o documento na mão, ele ouvia o outro ditar o texto para ele, como diz God is now here e God is now here. Viu? Era comum ditar ao copista e ele escrevia outra palavra parecida com a nossa imersão, como emersão, despercebido e desapercebido, comprimento e cumprimento. Outro problema com o ditado encontrava-se nas homônimas, não homógrafas, como ilustram as palavras portuguesas sinto e sinto. Sinto quer dizer um sentimento, sinto muito. E cinto é o que colocas para segurar as calças, tá? Incipiente, né? Onde é que você coloca alguma coisa, e incipiente com S ali. Coxo e coxo. Coxo com CH e coxo com X. Por exemplo, como manga, tá? Pode ser manga da blusa, pode ser manga de uma fruta, tá? Isso também acontecia muito nos textos. E como disse, nós não temos os originais para saber o que está certo e o que está errado. A confusão entre epsilon e eta, ômega e ômicron, era muito comum em ditados. Um problema dessa natureza está em Romanos 5:1, onde a variante tenhamos se alterna como temos. Tenhamos é no futuro, temos é o agora. Em grego, ekonen e ekonen. O Dr. Benedito de Paula Bittencourt, em seu trabalho pioneiro de crítica textual da língua portuguesa, o Novo Testamento, páginas 199 e 200, fez análise crítica deste versículo e aqui pedimos vênia para citar alguma de suas conclusões. Então, na verdade, ele, por liberalidade, ele nos mostrou o que ele achou e o que ele entendeu dessa regra de português aqui. Ele diz assim, ó: crítica externa, quantitativamente e qualitativamente, as evidências externas parecem favorecer o subjuntivo. No entanto, descoberta recente do fragmento do manuscrito 0220 vem suprir o que falta no papiro 46, que começa em 5:17. Tá ok? Esse manuscrito, cuja leitura é dificultada pelo estado em que se encontra, parece indicar que o verbo está escrito com ômicron e não com ômega, sendo, no caso, indicativo e não subjuntivo. Tá ok? Para quem conhece grego, aí, indicativo é a forma do acusativo, tá? Dizendo, tá indicando alguma coisa. E o subjuntivo é a parte da incerteza. Ok? Como indicam os escribas primários do Sinaítico e do Vaticano. Crítica interna. Se a teologia de Romanos e a de escritos paulinos como um todo for examinada, poderá o crítico chegar a uma conclusão final na qual os elementos já compulsionados das evidências externas darão a sua colaboração conclusiva. O indicativo dá a ideia de algo ativo no presente, enquanto o subjuntivo é o modo exortativo e que traz em si a ideia de uma ação volitiva no tempo futuro, que pode acontecer ou não. Tá? No subjuntivo também a ideia de ordem imperativa. O subjuntivo coloca o apóstolo exortando o homem, justificando pela fé de Cristo, a alcançar por seus esforços, por sua paz com Deus. Mas isso é contra o pensamento paulino. Para Paulo, não há necessidade de esforços humanos para alcançar paz com Deus, pois o homem é incapaz de realizar sua própria salvação e mesmo manter sua paz. Cristo e somente Cristo é o seu Salvador. E só ele é capaz de reconciliar o homem com o seu Deus e lhe dar-lhe a paz. Esta é a ideia do indicativo. No grego koine quer dizer comum, quer dizer simples, tá? Os ditongos oi, ur e as simples vogais eta, iota e y não apresentavam diferenças de pronúncia, soando todos como o nosso i, resultando daí trocas entre rime, nós, e rime, voz. Eieroi,
em eiairoi, companheiros ou outros. Tá? Nós temos aqui em Mateus, você pode pegar essa diferença em algumas bíblias aí. Em Hebreus 4:11, o escriba do códice claromontano escreveu aleteias, verdade, por areiteias, desobediência. Né? Então, na verdade, em Hebreus 4:11 ele está dizendo que é uma verdade ou ele está dizendo que é uma desobediência? Com resultados desastrosos para o sentido, a declaração de Paulo de 1 Coríntios 15:54, tragada foi a morte na vitória, Nikos em grego, está no papiro 46. E o Códice B, que é o Códice Vaticano, diz assim, tragada foi a morte no conflito, Nikos. Aqui, ó, Nikos e Nikos. Aqui tem uma adição de uma letra E e aqui tem a ausência dela aqui. Viu como é que tem diferença? Erros de memória, tá? Quando um copista, ele ouvia ou ele olhava o texto e quando ele voltava ele não sabia aonde tinha parado ou copiado, ok? Esses textos surgiram porque a memória falhava enquanto o copista olhava para o manuscrito e procurava escrever o que lá se encontrava. Mas como assim, André? Se ele está com o texto do lado ali, muitas das vezes ele parava para tomar uma água, para tomar vamos dizer assim, não era que ele fazia isso, mas ele tomava um café, ou ele dava uma saída, dava uma relaxada, ou pegar um outro documento, ou um outro livro para fazer uma determinada comparação. Então ele olhava ali, quando buscava no texto, a mente dele já, vou escrever isso aqui para não esquecer. Então, na verdade, ele colocava um jogo de textos em cima de outro que não tinha nada a ver. Tá? Esse tipo de erro explica a origem de um grande número de mudanças, especialmente nos evangelhos sinóticos, envolvendo a substituição de sinônimos, variação na ordem das palavras, troca de palavras por influência de outras palavras paralelas, talvez conhecida do escriba. A substituição de sinônimos aparecem exemplos como eiren por efe, ek, apo. Um exemplo da troca de palavras temos em Mateus 19, 16 e 17, onde alguns copistas alteraram o relato para que este concordasse com Marcos e Lucas. A declaração de Colossenses, copistas acrescentaram alguns manuscritos através do seu sangue, por influência da passagem paralela de Efésios capítulo 1, verso 7. Erros de julgamento. Encontraram-se alguns erros que apenas podem ser explicados por culpa do copista, pouco inteligentes ou descuidados. Palavras ou notas explicativas encontradas na margem eram muitas das vezes incorporadas ao texto do Novo Testamento. Ou seja, muitas vezes o copista, quando pegava o texto, ele olhava assim falando, mas essa palavra não existe mais, não. Isso aqui, meu colega ali falou besteira. E ele chegava e escrevia uma outra coisa. E um outro copista lá na frente, ou muitas das vezes concordava com o segundo copista, ou muitas das vezes concordava com o primeiro copista. Ou rara das vezes não acreditava no primeiro nem no segundo e colocava a própria palavra dele. Ou seja, já temos aí 3 erros de tradução. Ok? Ao copista encontrar na margem notas explicativas como sinônimo de palavras difíceis, correções, comentários pessoais, ficava perplexo sem saber o que fazer com elas. Ou muitas das vezes ele lia o texto, ele achava que estava errado, o colega dele fazia um comentário e ele falava, poxa, será que ele falou aqui realmente é aquilo ali mesmo? Está certo aquilo ali? Então, muitas das vezes ele ficava perplexo sem saber o que fazer com os comentários do seu colega. Muitas das vezes ele lia o texto e falava, pô, o colega aqui falou besteira, não tem nada a ver isso aqui não. Entendeu? Pode acontecer, como pode não acontecer. Ele poderia estar corrigindo o próprio erro, ou ele poderia estar corrigindo um próprio erro, ou muitas das vezes o que estava certo, ele corrigia para o errado, e outro copista copiava ou o próprio texto que estava certo, ou o próprio texto que estava errado. Por isso que nós chamamos de variante, porque tem várias palavras ou vários significados diferentes. Alguns resolveram o problema da seguinte maneira, colocaram a nota no texto que estavam copiando. Por isso, é provável que um comentário marginal explicando o movimento da água do poço de Betesda foi incorporado no texto de João. Há manuscritos que trazem acrescentada em Romanos 8:1 as seguintes palavras, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso aqui é uma adição no texto.
Muitas das vezes ele colocava para a pessoa tentar compreender melhor, ou muitas das vezes ele colocava um próprio comentário dele, achando que o que ele estava dizendo era certo ali, para dar mais ênfase na palavra dele. Esta era uma nota explicativa na margem do primeiro versículo, talvez tirada do verso 4. Somente por descuido em um alto grau pode-se justificar alguns absurdos perpetrados por copistas pouco perspicazes. Talvez um dos piores desatinados cometidos por um copista se encontra no manuscrito 109 do século XIV. Esse aqui já é mais recente. Esse manuscrito dos 4 evangelhos, agora no Museu Britânico, foi transcrito de uma cópia que deve ter sido a genealogia de Jesus, que era de 2 colunas de 28 linhas de cada uma. Tá? Em vez de transcrever o texto seguindo a coluna de sucessão, ou seja, escrever na forma horizontal, o manuscrito 109 foi copiado a genealogia segundo as linhas através das 2 colunas. Ela copiava assim, assim, assim e assim. E qual foi o resultado? Surgindo, como era de se esperar, um resultado desastroso. Quase todos os filhos estão com os pais trocados. Deus é dado como o filho de Adão e Fares é a fonte de toda a raça e não a de Deus. Erros intencionais. Por estranho que pareça, os copistas que pensavam eram mais perigosos do que aqueles que se limitavam a copiar o que tinha diante de si. Tá? Presta atenção. Por estranho que pareça, os copistas que pensavam eram mais perigosos do que aqueles que se limitavam a copiar o que tinham diante de si. Muitas das alterações que podem ser desclassificadas como intencionais foram, sem dúvida, introduzidas de boa fé por copistas que tinham estar corrigindo ou corrigindo erros ou infelicidades de linguagem que se haviam introduzido no texto sagrado e que precisavam ser retificados. Ou seja, muitas das vezes ele fazia a correção, mas com medo de que o próprio colega ficasse chateado com ele ou chamasse a atenção dele por ele estar ou corrigindo, fazendo certo, porque realmente o texto estava errado, ou ele corrigindo, colocando o texto dele errado, porque o primeiro estava certo e ele estava totalmente errado. Poderia acontecer essa diferença também. A despeito da vigilância de eclesiásticos zelógidos, alguns escribas chocados com os erros reais ou imaginários de ortografia, gramática e fatos históricos, deliberadamente introduziram mudanças no qual estavam copiando. Tá? Muitas das vezes, por questão de sintaxe, ou questão de respeito, eles mudavam a própria ortografia, a gramática e o estilo do que eles estavam fazendo. Por exemplo, o livro de Apocalipse, com seus frequentes semitismos e solecismos, apresentavam mais tentações aos copistas ciosos da correção gramatical. Para melhorar a sintaxe do nominativo depois da preposição apocalipse, aqui, ó, apocalipse, ou desde a revelação, ou aquele que revela, eles inseriram o tuteu ou curion. O copista culto era tentar melhorar a linguagem de Deus ou dos senhores. Qual ficaria melhor? De Deus ou dos senhores? Correções harmonizadoras. Muitas das vezes o escriba tentava botar umas palavras mais bonitas para tentar harmonizar o texto, deixar ele mais simétrico, mais semiótico, mais intencional de ser falado como uma filosofia. Intencionalmente ou não, procurando harmonizar passagens paralelas ou relatos idênticos, os copistas alteravam algumas passagens bíblicas. Vamos dar 2 exemplos aqui. Os exemplos mais comuns, mas que aqui são apresentados, somente são 2. Em João 19 e 20, encontra-se a expressão Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Tá? Aqui só poderia colocar Jesus Nazareno, porque todo mundo sabe que ele é o rei dos judeus. Então não precisa botar o rei dos judeus. Mas ele colocou ele para dar ênfase. Ele é o rei dos judeus. Ele não é o Senhor Jesus Nazareno. Ele é o rei dos judeus. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Jesus Nazareno, Rex e Udário. Tá? Yeshua Nazará Hamelech tu Yehudá. Né? Jesus Nazareno, Rex e Udário, em latim. Né? Estava escrito em latim, em grego e em hebraico.
Em muitos manuscritos, os copistas acrescentaram no texto de Lucas 23:38 que isso foi escrito em hebraico, latim e grego. A forma mais curta da oração do Senhor foi alterada em muitas cópias para concordar com a forma mais familiar e mais longa encontrada em Mateus. Porque teu é o reino, a glória para todos, sempre, amém. Outros colocam dessa forma, porque teu é o reino, porque teu é a glória, ou porque teu é o reino, a glória pelos séculos dos séculos. Uns acrescentavam ou alteravam a própria escritura para tentar harmonizar mais o texto aí. E como dizemos lá no início do nosso vídeo, não altera em nada o texto da Bíblia, ok? Acréscimos e complementos naturais e semelhantes. A obra dos copistas na ampliação é arremate das frases, é evidente em muitas passagens, ou seja, muitas das vezes ele tentava encurtar ou botar o mais simples possível para as pessoas entenderem. Não precisa fazer aquela enrolação toda de harmonização do texto, né, para que fique mais bonito. Muitas das vezes ele tentava fazer o mais simples possível, colocar, acabou, você entendeu, ponto final, vai embora. Vários escribas, supondo que algo estava faltando na declaração de Mateus, pois não vi chamar o justo, mas os pecadores, acrescentavam ao arrependimento. Está vendo? Aqui eles tentam acrescentar uma outra palavra para ficar melhor. Pois não vi chamar o justo, mas os pecadores. Mas chamou os pecadores para quê? Não chamou o justo para quê? Para o arrependimento. Pronto, agora você entendeu que ele chamou ele, não o justo, mas os pecadores para o arrependimento. Agora eu entendi, agora ficou melhor. Entendeu? Ele foi direto ao ponto, vamos dizer assim. Outros copistas achavam difícil deixar a palavra escrita sem acrescentar fariseus. Tá? Em Colossenses 1:23 há um interessante exemplo ilustrando como os copistas não resistiram à tentação de realçar a dignidade do apóstolo Paulo. Nesse verso, Paulo diz que ele se tornou ministro do Evangelho, em grego está diácono, serviçal, não é apóstolo. Nesse verso, Paulo diz que ele se tornou ministro do Evangelho, em grego está diáconos, sendo que a palavra grega diácono significa literalmente aquele que serve como um criado. Passou a designar uma ordem inferior do ministério. Ou seja, como apóstolo, ele teria mais credibilidade do que ele falasse do que simplesmente como diácono. Então, um copista, sabendo do sofrimento do Paulo e do papel dele, não, ele não pode ser chamado de ministro, ele não pode ser chamado de apóstolo, ele tem que ser um diácono. Então, já alterou o texto ali, ok? Isto é, aquele que se executa trabalhos mais simples na igreja. Os copistas dos manuscritos Aleph, que no caso é o códice sinaítico, colocou a palavra alfa e pi, e mudaram diáconos para querix e apóstolos, por acharem que esses títulos eram mais apropriados ao grande apóstolo dos gentios. O manuscrito A, que é o códice alexandrino, A de Alexandrino, traz os 3 títulos para Paulo: arauto, apóstolo e ministro. Ok? Agora vamos entrar num assunto bem interessante sobre a questão de geografia e esclarecimento de dificuldades históricas. Tá? Muitas das vezes há uma diferença muito grande entre Monte Sinai e Monte Horeb. Tá? Era Sinai ou era Horeb? Era lago ou era mar? A citação de Marcos 1:2 é introduzida pela forma como está escrito no profeta Isaías. Acontece que a citação é proveniente do profeta Isaías. A citação não é proveniente do profeta Isaías. Não, deixa eu botar aqui o não. Não é proveniente dos profetas Isaías e Malaquias. Isaías 40:3 e Malaquias 3:1. Ou seja, a citação não é do profeta Isaías, ele é do profeta Malaquias. Ok? Alguns escribas, sentindo essa dificuldade, substituem então a expressão do profeta Isaías por nos profetas. Então, essa citação é de Malaquias ou é de Isaías? O camarada olha de Isaías e fala, não, foi Isaías que copiou de Malaquias. Aí o outro copista olha e fala, não, foi o Isaías que copiou de Malaquias. Então, quem copiou de quem? Então, para não ter problema, eu vou colocar que foi nos profetas. Tá? Fazendo aquela harmonização geográfica histórica aqui. Ok? Para esclarecer que, já que não vem de nenhum nem de um outro, então eu vou botar profeta, que todos os dois são profetas. Ok? Sendo que Mateus 27:9 atribuiu ao profeta Jeremias,
porque na realidade veio de Zacarias. Olha só. Um diz que veio do profeta Jeremias e outro diz que foi de Zacarias. Mas Zacarias que copiou de Jeremias ou Jeremias que copiou de Zacarias? Então, o que o copista do livro de São Mateus diz? Que não é de admirar que alguns copistas procurassem corrigir o erro, substituindo o nome ou omitindo. Alguns copistas tentaram harmonizar o relato da cronologia da paixão com a de Marcos pela mudança da hora sexta para a terceira hora. Né? Era a hora sexta ou é a terceira hora? Que aparece em Marcos 15, 25. Porque a declaração de Marcos 8,31, depois de 3 dias ressuscitará, para envolver um problema cronológico, alguns copistas alteraram para ao terceiro dia. Ao terceiro dia? Ou foi depois de 3 dias? Dificuldades geográficas. Orígenes alterou Betânia para Betabará, em João 1,28, a fim de remover o que ele considerava uma dificuldade geográfica. Assim se encontrava no manuscrito 2, que 33 e 69, e muitos outros, incluindo aqueles que serviram de base para a tradução da King James. Tá? É a mesma coisa você falar Rio de Janeiro e você falar Rio. É Rio ou é Rio de Janeiro? É Duque de Caxias ou é Caxias? Duplicidade nos textos. O que faria um escriba consciencioso quando descobria que a mesma passagem fora dada diferentemente em 2 ou mais manuscritos que tinham diante de si? Se você pegasse um copista, que ele olhasse o texto ali, e ele descobrisse que a mesma passagem foi dada diferente em 2 manuscritos. O manuscrito diz uma coisa, ele vai pegar o outro manuscrito para fazer a comparação, diz outra coisa, ele vai acreditar em qual daquelas ali. Então, isso também acontecia muito com ele ali, tá ok? Em vez de fazer uma escolha entre 2 variantes com a probabilidade de omitir a genuína, qual ele saberia qual que está certa e qual que estava errada. Muitos comparavam as duas à mesma cópia que estavam transcrevendo, ou seja, tentava harmonizar um pouquinho daquela ali com um pouquinho dessa daqui. Isso produzia a chamada duplicidade de texto ou leituras. Se você tivesse um manuscrito certo, tivesse outro errado, agora você tem 3 manuscritos, sendo que um possivelmente possa ser o certo, o outro estando errado, e é uma probabilidade de aquele que você montou seja ainda mais errado ainda, porque você pegou um texto que estava certo junto com o errado e fez uma outra nova história. Característica predominante da família bizantina, tá? O texto bizantino eu tenho ele aqui também, tem um texto original ali. Os 2 exemplos seguintes confirmaram esse fato. A declaração de Lucas de que os discípulos estavam continuamente no templo bendizendo a Deus, aparece em alguns manuscritos que estavam continuamente no templo orando a Deus. Eles estavam bendizendo a Deus ou eles estavam continuamente no templo orando a Deus? Estavam bendizendo ou eles estavam orando? Não poucos copistas concluíram que mais seguro transcrever as 2 declarações aparecendo assim. Estavam continuamente no templo orando e bendizendo a Deus. Pronto, já que eu não sei qual o certo e qual está errado, então eu vou dizer que estavam fazendo as 2 coisas. E fim de papo. Em Atos 20 e 28 aparecem alguns manuscritos como Igreja de Deus e em outros Igreja do Senhor. É Igreja do Senhor ou é Igreja de Deus? Vários manuscritos posteriores trazem a Igreja do Senhor e Deus. Eles já trazem tanto do Senhor quanto de Deus. Ela é do Senhor e também é de Deus também. Alterações feitas por questões doutrinárias, questões eclesiásticas. Essas alterações são difíceis de ser avaliadas. Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Eusébio e muitos outros pais da igreja acusaram os heréticos de corromper as escrituras para apoiar suas opiniões pessoais. Por exemplo, Marcion tirou do Evangelho de Lucas todas as referências judaicas relacionadas com Jesus. A harmonia dos evangelhos de Tassiano traz várias alterações textuais para apoiar suas opiniões ascéticas. Os manuscritos do Novo Testamento preservaram traços de 2 espécies de alterações dogmáticas, as que envolvem a eliminação ou alteração do que era considerado doutrinariamente inaceitável ou inconveniente, e as que introduziram dentro das escrituras provas para uma prática ou um dogma teológico. Os exemplos são muitos, como pode ser visto em The Text of the New Testament, o texto do Novo Testamento, página 202 e 203. Esse aqui é o livro do Bruce Metzger, né?
mas desses apenas um será transcrito. Copistas que não podiam harmonizar a declaração de Jesus de Mateus 24:36 e Marcos 3:32, que diz que ele não sabia o dia da sua vinda. Mas será que Jesus não sabia o dia da sua vinda? Se ele era o próprio Deus? Então, com a sua divindade, omitiam a expressão nem o filho. Ok? Tirando assim, então, a divindade de Jesus, que na verdade estava limitado como homem. Então, como filho, ele não sabe o dia que ele possa vir. Mas como filho de Deus, com a essência do próprio Deus, ele sabe qual o dia que ele vai vir. Então, algumas regras doutrinárias de alguns pais da igreja aceitaram de que Jesus, como filho de Deus, sabia a sua vinda, e outras doutrinas de outras igrejas acreditavam que Jesus, como o filho de Deus, não saberia a sua vinda porque estava limitado a um corpo humano. Acréscimo de pormenores. Acréscimos feitos nas margens ou em notas de rodapé, uma vez ou outra, eram introduzidos para o texto. Sempre houve, e ainda há grande curiosidade, em saber o nome de alguns personagens que aparecem anonimadamente a um texto bíblico. Como a tradição dava nomes a essas pessoas, copistas eram tentados a colocá-los no texto que estavam copiando. Velhos manuscritos latinos apresentam os seguintes nomes para os dois ladrões crucificados como Cristo: Zoatan, Cama e Magatres. Entre nós é comum ouvirmos que o nome do bom ladrão era Dimas. O nome do homem rico de Lucas 16:19 aparece na versão saídica como Nínive ou Ninivita, nome comum para ricos dissolutos daquele tempo. Assim como existe o nome André, que é comum, Manuel, Eduardo. Tá? Uma adição apócrifa no antigo manuscrito latino declara que quando Jesus foi batizado, uma tremenda luz brilhou da água, atemorizando a todos que estavam presentes. Os títulos dos livros apresentam curiosidades dos amanuenses. O mais original neste aspecto é o título que o copista do manuscrito 1775 deu ao Apocalipse. Apocalipse do todo glorioso evangelista, amigo do peito de Jesus, virgem amado de Cristo, João o teólogo, filho de Salomé de Zebedeu, mas filho adotivo de Maria, da mãe de Deus, o filho do trovão. Essa foi grande, hein? Então, isso aqui é chamado de harmonização do texto, tá vendo? Ele querer transcrever o texto diplomaticamente, dando mais ênfase àquilo que ele estava colocando, ok? E a conclusão? Todos os estudiosos dos problemas dos copistas estão bem cientes de que o estudo comparativo de vários textos é de grande ajuda para a eliminação desses erros. Esses erros têm sido denominados de periféricos, porque não abrangem a essência dos ensinamentos divinos, ou seja, não acrescentam e nem diminuem a verdadeira palavra de Deus, ela sempre vai ser verdadeira. Isso independe do que você escreveu, do que você omitiu ou do que você analisou dentro de um texto. Isso aí é a sua opinião, não a opinião de Deus. Quem sabe pessoas iniciantes ou despreparadas em crítica textual pensem da seguinte maneira: esse estudo não deveria ser apresentado, porque pode levar pessoas a descrerem da palavra de Deus e a concluir de que os escribas eram descuidados, caprichosos e tendenciosos. Isso, na verdade, eu fiz essa colocação porque eu fui convidado por um pastor amigo meu, o Dr. Elias Brum, a falar sobre crítica textual e manuscritologia do Antigo e Novo Testamento, lá no Seminário Batista. E realmente eu trouxe alguns textos, levei códices, a Septuaginta, a Bíblia Hebraica, e nós fizemos dentro de um quadro tantos erros que poderiam ter acontecido, o que seria verdade, o que seria mentira. E pela minha surpresa, muitos acreditaram de que eu falei que os copistas, sendo homens, poderiam ter cometido erros como homens, mas que a palavra de Deus, ainda que fosse alterada pela mão dos homens, ela sempre permaneceu com a verdade. Ok? Isso foi muito bom para mim naquele dia. Verdades e realidades não podem e não devem ser escondidas. Todos devem ter em mente essa verdade fundamental. O que foi apresentado nesse capítulo aconteceu com alguns manuscritos e com poucos copistas, o que vem mostrar a fragilidade da natureza humana. Existem muitas evidências mostrando o trabalho dedicado, cuidadoso, honesto e fidelíssimo da maioria dos copistas, bem como abundante nesses manuscritos que não foram alterados, que nos levam a crer firmemente na fidelidade da transmissão das Santas Escrituras.
A crítica textual não abate o fundamento da nossa crença, antes a solidifica, ou seja, ela mostra para você qual a melhor intenção do copista que ele tinha. Para a elaboração desse ponto, valemos especialmente do idêntico capítulo apresentado por Bruce Metzger no seu livro The Text of the New Testament, ou o texto do Novo Testamento. Então, na verdade, é isso que eu queria trazer para vocês, ok? Eu vou colocar ele agora lá no YouTube, você pode acompanhar perfeitamente ali, e dentro desses escritos e livros que eu coloquei aqui dos evangelhos, você pode dar pause no texto, no vídeo, desculpa, e olhar no texto ali, exatamente para fazer a sua comparação, ok? Desejo a todos aí que sejam bem felizes nas suas colocações, e como eu sempre digo, tais matetaimus, rinas matetas carais, aos meus alunos para que venham aprender com alegria. Shalom para todos.